Tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre respiração celular e produção de energia, dois assuntos que estão interligados entre eles, com a glicólise, fotossíntese, o ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, e a fosforilação oxidativa. Vamos ver então essa primeira questão. A gente vai ler juntos aqui, que ela fala sobre então um desses processos que é a fotossíntese. Então aqui, ó, uma questão de 2023. Há muito tempo são conhecidas espécies de lesmas do mar com uma capacidade ímpar, guardar parte da maquinaria das células das algas que consomem, os cloroplastos. Isso aqui é bem importante. E mantê-los funcionais dentro das suas próprias células, obtendo assim parte de seu alimento. Investigadores portugueses descobriram que essas lesmas do mar podem ser mais eficientes nesse processo do que as próprias algas que consomem. Então aqui a gente tem uma pergunta, que é: essa adaptação confere a esse organismo a capacidade de obter primariamente? Então aqui, ele obteve então parte da maquinaria dessas algas, certo? Que são os cloroplastos. O que os cloroplastos fazem? Eles fazem a fotossíntese, que é uma forma de obter energia que as células vegetais utilizam. Então, na fotossíntese a gente tem o uso da energia, né, a energia da luz, mais a água e mais o gás carbônico. E esses cloroplastos, então, eles convertem essa luz em energia, transformando glicose e oxigênio. Se a gente transforma em glicose, qual é o tipo de alimento, então, que essas lesmas vão obter primariamente? Ácidos nucleicos não, porque é material genético, não tem absolutamente nada a ver. Carboidratos, proteínas, vitaminas ou lipídios? Lipídios não, são gorduras, elas não são produzidas por respiração celular, nem vitaminas também não, e proteínas também não. Aqui no caso a gente vai então obter carboidratos. O que a glicose é? É um carboidrato. Então, o alimento que esses organismos vão ser capazes de obter vai ser carboidratos. Próxima questão, então, essa é do Enem de 2015 e fala sobre respiração aeróbica e anaeróbica. Aqui o enunciado fala: normalmente as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica, que é a respiração que utiliza, então, oxigênio, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP, energia. Contudo, em condições anaeróbicas, que são condições em que a gente não tem o uso do oxigênio para produzir energia, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP. Então, no processo aeróbico que a gente consome, então que a gente utiliza o oxigênio, a gente produz 38 moléculas de energia, enquanto que quando a gente não está em condições de uso de oxigênio, a gente produz apenas 2. Então, aqui a pergunta é: qual curva representa o perfil de consumo de glicose para a manutenção da homeostase de uma célula que inicialmente está na condição anaeróbica, então inicialmente ela está fazendo o processo sem o uso de oxigênio, e é submetida a um aumento gradual de concentração de oxigênio. Então, essa célula ela vai estar primeiro produzindo energia sem uso de oxigênio, então numa fase anaeróbica, e gradativamente ela vai passar a utilizar oxigênio fazendo a respiração aeróbica, porque ela está entrando em um ambiente que tem oxigênio, né, no ambiente. Então aqui, qual dessas curvas representa melhor esse processo? Aqui, essas duas curvas que estão super oscilando, elas são apenas para confundir, porque se tu está passando de um processo para o outro e é um processo gradual, tu não pode ter uma curva que oscila dessa forma. Tu tem que ter uma curva ou assim, né, que começa alta e vai baixa, ou uma curva que começa baixa e sobe. Então aqui então a gente não pode ser a curva 1, porque ela é linear, ela não oscila, ela não modifica, então não tem como tu trocar, né? As que ficam oscilando o tempo inteiro não tem como ser também, porque tu está trocando de um processo para o outro e não trocando o tempo inteiro de um processo para o outro.
Então, só pode ser a curva 5 ou a curva 2. Então, aqui, a curva 2, se a gente for analisar, ela começa utilizando pouca glicose, que aqui, ó, nesse lado aqui, a gente tem o consumo de glicose, tá? E embaixo aqui está representando a concentração de oxigênio. Então, quanto de oxigênio a gente tem e o quanto de glicose a gente está consumindo, certo? Então, aqui começa com a célula consumindo menos glicose e depois ela acaba consumindo mais glicose. Não pode ser a curva 2, por quê? Quando a gente está em condição aeróbica, a gente produz muito mais energia. Então, a gente vai precisar de muito menos glicose para produzir energia, certo? Se a gente está em um processo anaeróbico, a gente vai ter que consumir muito mais glicose para produzir a mesma quantidade de energia. Então tem que ser a curva 5, porque aqui a gente tem um consumo muito maior de glicose e quando vai aumentando o nível de concentrações de oxigênio, a gente vai reduzindo esse nível então de consumo de glicose até a gente chegar na respiração completamente aeróbica. Então aqui a questão, a opção, né? A alternativa certa é a E, que é assim. A próxima questão, então, que ela é do Enem de 2016, que a gente fala sobre o ciclo de Krebs de forma relativamente indireta. Então, o enunciado é assim, ó. As proteínas de uma célula eucariótica, ou seja, uma célula animal, possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para diferentes organelas. Então, a gente tem as proteínas, elas são mandadas para diferentes organelas dependendo do sinal que elas recebem, certo? De acordo com as suas funções. Aí tem, então, uma pesquisa. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs, in vitro, então um experimento in vitro, é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, uma célula do câncer, certo? Podendo cortar o aporte energético e destruir essas células. Então, o que ele fez? Ele pegou uma partícula que ela está carregando uma proteína que bloqueia o ciclo de Krebs, ou seja, bloqueia o ciclo que produz energia, para que assim as células do câncer então não tenham mais um abastecimento, um aporte energético, então elas acabem morrendo, certo? Entrando em morte celular. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela. Então aqui, ó, a gente está falando do ciclo de Krebs, certo? E no ciclo de Krebs, agora a gente tem que saber onde é que ocorre o ciclo de Krebs. É só isso que a gente precisa saber para responder essa questão. Para onde então que a gente vai endereçar essa nanopartícula? Para o núcleo? Não, no núcleo a gente tem então a parte do nosso material genético, não tem a ver com o ciclo de cadeia respiratória. Peroxissoma é uma enzima, também não faz parte. Complexo de Golgi a gente já viu que é a organela que secreta vesículas, então ela não está envolvida no ciclo de Krebs também. O retículo endoplasmático está envolvido na parte da tradução das proteínas, também não está. Então a B, que é a mitocôndria, que é onde ocorre então o ciclo de Krebs. Lembra que a mitocôndria ela é responsável pela energia? A gente viu inclusive numa questão na parte de biologia celular, que ela é responsável pela produção de energia. Então é lá que ocorre o ciclo de Krebs, na matriz mitocondrial. Então aqui é a B, mitocôndria. Próxima questão, então, ela fala sobre cadeia respiratória também. É uma questão bem recente do ano passado, do Enem de 2023. Ela fala, então, a produção de ATP
A produção de ATP depende do gradiente de prótons gerado pela cadeia respiratória. Então, a questão é sobre cadeia respiratória. Nessas reações, os elétrons provenientes da oxidação do NADH em NAD+, percorrem a cadeia até chegarem ao citocromo C oxidase, que reduz, então, o ferro com 3 elétrons a um ferro com 2 elétrons. O oxigênio atua como aceptor final desses elétrons, formando a água. Então, essa é a nossa ordem de acontecimento. O cianeto é uma espécie química altamente tóxica que tem grande afinidade pelo ferro não reduzido, ferro 3 mais elétrons. Quando células são expostas ao cianeto, ela se liga ao sítio de ligação, então, do citocromo C oxidase do ferro 3. Impedindo a sua conversão, então, a sua redução ao ferro 2 e bloqueando, então, a cadeia respiratória. Então, aqui o que acontece? Se liga, então, ao sítio do citocromo oxidase do ferro 3. Aqui. Nossa. Que coordenação boa. Aí, impede, então, a conversão e impede a continuação desse ciclo dessa cadeia respiratória. Aqui ele diz que no final a gente está formando água, né? E que começa reduzindo. A gente começa esse ciclo na parte que a gente está reduzindo o ferro. Então aqui em preto foi sinalizado que é onde ocorre então a inibição. Como a gente não vai ter essa formação aqui essa redução do ferro 3 perdendo um elétron se transformando em ferro 2, qual é a parte da nossa cadeia respiratória que vai sofrer o dano, tá? Esse bloqueio, então a pergunta fica, esse bloqueio aumenta a concentração celular de quê? De qual molécula? ATP, não, ela não vai ser, não vai nem chegar nessa parte. Água também não. Dióxido de carbono não vai ser o caso também, porque aqui ó, ele não vai ser afetado. E o citocromo C oxidase. Não, ele está inibindo, então, né? O citocromo C oxidase. Se ele está inibindo, ele não vai ter um aumento de concentração. Nesse caso aqui, ele vai ter um aumento de concentração de NADH. Porque o que ocorre depois que a gente tem a redução do ferro, de ferro 3 a ferro 2? A gente tem a transformação do NADH em NAD+. Se a gente tem um bloqueio nessa parte da cadeia respiratória, a gente não vai chegar a reduzir o NADH a NAD+. Então, vai sobrar muito mais moléculas de NADH sem terem sido reduzidas. Então, aqui a resposta é a C, que é o excesso de NADH. A próxima questão, então, também fala sobre ciclo de produção de energia, que é uma questão de 2019, relativamente recente. Então, fala sobre o DNP, que é conhecido como um desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Ou seja, são esses medicamentos, essas moléculas milagrosas emagrecedoras que as pessoas utilizam. Contudo, pode ser perigoso pela ocorrência de casos letais. Seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Então, sim, tudo que a gente utiliza, né, para acelerar um processo natural vai ter alguns malefícios. Nesse caso, houve então casos de morte. Então, na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembranas prótons de hidrogênio provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Então, o que ocorre? Ele captura o bloqueador, então, o DNP, ele captura os prótons de hidrogênio e faz com que eles retornem à matriz mitocondrial. Então, eles saem e retornam, saem e retornam. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. O efeito, então, emagrecedor desse composto está relacionado ao quê?
Aí aqui a gente tem as alternativas. A obstrução da cadeia respiratória resultando em maior consumo celular de ácidos graxos. Não, ácidos graxos não estão envolvidos na cadeia respiratória. Bloqueio das reações do ciclo de Krebs, resultando em maior gasto celular de energia. Não vai ser gasto de energia, certo? Aqui, diminuição da produção da acetil-CoA, que é a acetilcoenzima, resultando em maior gasto celular de piruvato. Também não é o caso, porque a gente está fazendo com que esses prótons de hidrogênio retornem e a gente não tem, então, o transporte enzimático. Então, a gente não vai ter ação de enzimas. A inibição, então, da glicólise de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Não, a gente não vai estar fazendo uma lise de glicose aqui, não é o caso. Redução da produção de ATP, energia, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Então, sim, o que acontece? Se a gente está inibindo o transporte enzimático que passa na membrana, dentro da proveniente, no caso tem a cadeia respiratória e depois a gente tem a fosforilação oxidativa. Aqui os prótons de hidrogênio, eles atuam nessa segunda parte da cadeia respiratória. A segunda parte a gente vai estar gerando, então, energia. Se eu não tenho o processo que gera, se eu estou inibindo justamente a parte que gera energia, eu vou precisar utilizar mais nutrientes, mais glicose para tentar produzir mais energia. Então, a nossa célula vai ficar o tempo inteiro tentando produzir mais energia, ao mesmo tempo que ela é bloqueada de produzir energia. Então ela não sabe o porquê que isso não está acontecendo, ela só sabe que ela precisa de mais energia, precisa estocar mais energia, e o processo que faz isso não está gerando. Então ela vai continuar o tempo inteiro, como se ela estivesse se reiniciando o tempo inteiro. Então todo o nutriente que a gente acaba, né, toda a glicose que vem para poder fazer o ciclo, ela é utilizada para fazer, só que no final a gente não tem a energia. Então, por isso que levou a casos letais, né, casos de óbitos, porque a gente precisa de energia para que as nossas funções, né, do corpo, que as funções das células, possam continuar funcionando, né? Então, se a gente não tem energia, a gente não vai ter como continuar, é impossível se manter pela vida e a gente vai ter que gastar mais nutrientes para isso. Então, a gente falou sobre ciclo de Krebs, fotossíntese, cadeia respiratória. E na próxima aula a gente continua então com ciclo celular e estrutura do DNA. Espero que vocês estejam bem, tenham bons estudos e a gente se vê até a próxima. Tchau!